o dia que eu fiz um pedido pra Deus e Deus me respondeu. Amigas, pra quem me acompanha aqui sabe que não é nem o meu nicho falar sobre religião. Por sinal, eu nunca apareci aqui pra falar sobre religião, mas o vídeo em si não é sobre religião, é sobre Deus. Mas eu me senti muito tocada em compartilhar isso aqui, porque hoje, no dia 12 de julho, eu encerro a minha promessa. Faz 2 anos que eu fiz uma promessa. Provavelmente ninguém daqui sabe disso, porque não é algo que eu compartilho. Como eu já falei pra vocês, não é o meu nicho falar sobre religião. Mas o assunto aqui não é sobre religião, e sim sobre Deus. Então eu acho que vai chegar pra quem tem que chegar e vamos lá. Bom, há 2 anos atrás, no dia 12 de julho, eu fiz uma promessa pra Deus. Eu tava passando por uma situação muito difícil na minha vida, e eu nunca fui uma pessoa praticante de religião, né? Eu cresci na igreja católica, fiz crisma, fiz primeira comunhão, e tenho a minha fé em Deus, no Espírito Santo, em Nossa Senhora, só que eu nunca fui uma pessoa praticante, né? De ir pra igreja, nunca fui uma pessoa que ia todos os domingos pra igreja, e por aí vai. E eu também nunca tinha feito uma promessa realmente séria, né? Assim, uma promessa onde eu realmente tivesse que cumprir, e eu nunca tinha feito isso. Então, foi a primeira vez e foi assim, um testemunho de uma coisa sobrenatural. E eu vou contar pra vocês. Foi lá em 2023, eu me vi numa situação muito difícil. Eu precisava de um milagre e eu decidi fazer uma promessa. E eu não sabia nem como fazer. E aí, né, fui perguntando pra minha mãe como que fazia essas coisas, pro meu pai. E aí eu entendi que a promessa consistia em tirar uma coisa que eu gostava muito e pedir por um milagre pra Deus. E assim, eu lembro que eu pensava uma coisa que eu gostava muito. E era doce. Porque pra quem me conhece sabe que eu era uma formiguinha, gente. Se eu não comesse um chocolate, eu ficava muito mal. E de todos os hábitos que eu tinha ali, a coisa que eu sei que mais me faria falta era o doce. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou tirar o doce da minha vida? Mas eu precisava tanto de um milagre que, sabe, pra mim tirar doce era, assim, era difícil, mas eu precisava muito de um milagre. E aí eu pensei, por quanto tempo eu vou fazer isso? Gente, eu fiquei tão desesperada. Foi uma situação que eu precisava tanto de um milagre que eu coloquei 2 anos. Eu achei que 1 ano era o tempo que todo mundo fazia e eu falei assim, eu vou fazer 2 anos. Vocês já pararam pra pensar o que é 2 anos sem comer uma bala, um chiclete, um bolo? Faz 2 anos que eu não como um bolo do meu aniversário. Faz 2 anos que eu não como um chocolate. Eu nem lembro o gosto de chocolate. Sinto o cheiro, sei que é chocolate, só que gosto eu não lembro. E imagino o quanto não foi difícil no começo, né? Todo mundo sabe que a gente tem dependência em açúcar, né? Quando a gente consome, o nosso organismo cria uma dependência em açúcar. E foi muito difícil no começo. Mas eu fiz minha promessa. E eu lembro que foi um momento tão desesperador que eu ajoelhei e eu falei assim, olha, Deus, eu não sei nem como te pedir isso, mas eu preciso de um milagre. E eu vou fazer uma oferta muito importante. Serão 2 anos sem comer nenhum doce. Só que assim, eu fiz com tanta fé. Sabe quando é a sua última cartada, o seu último recurso, assim, que você fala, Deus, se não for você, não vai ter jeito. E, gente, eu nunca pedi algo com tanta fé. Mesmo sendo a minha primeira vez, eu pedi com muita fé. E aí, depois de 1 mês, eu tive a minha graça atendida. Foi bem rápido, assim. De um tempo para outro, eu já tive a minha graça atendida. Porque eu acho que Deus realmente viu que o meu coração tava aflito. Ele viu que era uma situação difícil, que não era, tipo, bobeira. E eu fui atendida 1 mês depois. E, assim, gente, até me emociono de falar. É muito complicado. Eu tive minha graça atendida. E foi muito incrível, assim, porque era uma coisa que, se não fosse pela mão divina de Deus, não teria sido. E eu fui atendida. Foi atendida. E hoje fazem 2 anos que eu recebi a minha graça, que eu recebi o meu milagre. E assim, eu era uma pessoa que não frequentava a igreja, eu era muito descrente, né, dessas coisas de promessas, coisas. Eu chegava a rezar, só que eu era muito descrente até que eu vivenciei o milagre. Gente, eu tento não chorar, mas é difícil porque eu me vejo há 2 anos atrás e passa um filme na cabeça, sabe? E hoje acabou essa promessa. E assim, eu fui forte e corajosa por 2 anos. É muito difícil a gente parar com um hábito, mas eu entreguei com tanta fé que eu fui atendida de uma forma tão incrível por Deus que eu senti que eu não poderia falhar com ele, sabe? Eu não poderia de forma alguma falhar. Eu sempre fui uma pessoa que não foi apegada com a igreja, então não existe isso de Deus ajudar somente pessoas que frequentam a igreja. Não. Eu sempre fui uma pessoa que não frequentei a igreja. Eu nunca acreditei muito
nessas coisas. Por mais que eu acreditava, assim, sabe quando você ainda fica pensando, poxa, será que isso acontece mesmo? E Deus me provou na minha cara que sim, é possível. Então, eu criei esse vídeo pra mostrar que se você tá passando por uma coisa difícil, se você tá precisando de um milagre, prometa, peça e faça promessa pra Deus, pra Nossa Senhora, porque, gente, chega a ser místico, assim, é muito bizarro o quanto Deus age. E, tipo assim, não podia ter outra explicação. E isso mexeu tanto comigo, porque foi um milagre tão insano que eu sei que só foi Deus, sabe? Não tinha como pela mão do homem isso acontecer, não tinha como o tempo, a situação, entendeu? Não tinha. E assim, eu fico até emocionada em falar, porque 2 anos atrás eu tava achando que isso era impossível e Deus me provou que não. Então esse vídeo vai chegar nas pessoas certas. Se você tem uma causa impossível, se você tem um problema difícil, se você acha que não vai conseguir, prometa e peça pra Deus. Porque pra quem acalmou o mar, pra quem abriu o mar, seu problema não é nada.